Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovídio. Vamos de mais um pouquinho de concurso? Vamos falar um pouco agora sobre um conceito geral e uma utilização das tecnologias. Como que os concursos abordam esse assunto, o que eles buscam, como que as bancas examinadoras fazem as questões específicas, tá certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, assistam até o final, porque vai ter mais uma palavra-chave lá para o nosso concurso do nosso livro, não precisa editar não, do nosso livro de programação para games, tá certo? Um abraço, tchau, tchau! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos trabalhar mais um item desse edital do concurso do INSS, esse concurso tão importante, tão concorrido, e você está se preparando e passando na frente de milhões, né? De milhões é exagero, mas de milhares ao assistir essa aula. Ao assistir a aula, você já passou na frente de um monte. Ao assistir essa revisão, você vai passar na frente de mais uma série de pessoas. Vamos trabalhar agora o segundo item do edital, que é o item que fala sobre os conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Muito bem, quando a gente fala em procedimentos de modos de utilização de tecnologias, é para entender os principais aspectos da informática. A informática, ela tem alguns chavões. Como eu disse para vocês e sempre falo, as questões não podem ser inéditas, então sempre tem que buscar algo novo, uma questão que nunca aconteceu. Só que existem alguns pontos na informática que, se vocês dominarem, por mais que o examinador, né, da banca, no caso agora a CESP, pegue, faça uma redação bem feita, tenha uma diferença de direto, indireto, correto, incorreto, né? Trabalhar questões negativas, que sempre é complicado em um concurso, em qualquer teste que seja. Se a gente entender bem alguns conceitos, fica tranquilo alguns pontos, porque por eliminação você consegue matar algumas alternativas. Então de 5 já cai para 2 possíveis e assim vai, né? Então a sua possibilidade de 20% naquela questão já cai para 50% ou até mesmo já vai na 100% do acerto. Primeira coisa, quando a gente fala em informática, nós temos hardware e software, ok? Hardware, parte física dos computadores. Hardware, parte física do computador. Software, parte lógica do computador. Então, hardware são os equipamentos, software são os programas, tá certo? Então, tudo que for tangível, tudo que eu conseguir pegar, isso é hardware, tá certo? Tudo que eu instalo no meu programa, todos os programas, todos os softwares que eu utilizo, são software, é a parte lógica do meu computador. Não adianta eu ter o melhor equipamento do mundo se eu não tiver nenhum programa instalado dele. Não adianta eu ter os melhores programas originais, né, claro, nos CDs à disposição ou baixados, se eu não tiver um computador para instalar, tá certo? Então, um depende do outro. Quando a gente fala de hardware, nós temos os principais hardwares. Antes de qualquer coisa, vamos falar dos periféricos, tá certo? Quando eu falo de periférico, o que é periférico? Quando a gente pensa em periferia, o que é periferia? É algo que está ligado ao centro, ok? O que é o centro do computador? O centro do computador é o CPU, não é isso? Central Process Unit, unidade central de processamento. Todos os hardwares, todos os equipamentos que estão ligados ao CPU, nós chamamos de periféricos, tá certo? O que são periféricos? Teclado é periférico, mouse é periférico, monitor é periférico, impressora é periférico, webcam é periférico, todos esses equipamentos são periféricos. Mas concorda comigo que quando eu falo de periférico, eu não, por exemplo, quando eu penso num teclado, o teclado tem uma determinada função. O mouse tem uma determinada função. O monitor tem uma determinada função. Só que eles se dividem em 3 tipos de dados. Então olha só que legal. A gente começou em hardware e software, aí eu fui para hardware.
Aí quando eu fui para hardware eu comecei a falar de periférico. Olha como começa a abrir. Quando eu falo de periféricos, eu tenho 3 tipos de periféricos, que o examinador pode fazer perguntas nessas linhas. Eu tenho periférico de entrada, eu tenho periférico de saída e eu tenho periféricos de entrada e saída. Periféricos de entrada são os periféricos que eu utilizo para mandar informação para o CPU. Periféricos de saída são os periféricos que eu utilizo para retirar informações do CPU. Periféricos de entrada e saída são os periféricos que servem tanto para mandar informação para o CPU quanto para receber a informação do CPU. Então vamos lá. Teclado. Aperta o pause. Teclado é o quê? Muito bem. Se você apertou o pause e agora apertou o play de novo, teclado é entrada. Porque pensa comigo, quando eu estou digitando aqui o meu currículo, por exemplo, ou eu estou fazendo a inscrição online no concurso, ou comprando o curso online aqui, né, para você poder estudar, o que acontece? Você, ao utilizar o teclado, você está mandando informações. Então, o teclado é um periférico de entrada. Assim como o mouse. Você usa o ponteiro do mouse para chegar onde você quer, não é? Ó, eu quero passar o mouse em volta da letra C. Então eu estou mandando informação, não é isso? Do mesmo jeito que o monitor, né, essa televisão aqui era um monitor. Esse monitor eu estou fazendo o quê? A informação está entrando nele ou a informação está saindo? O monitor ele é um display, não é verdade? A informação está saindo aqui para vocês, ó. Ela está saindo. Então o monitor é um periférico de saída. Impressora. Então vamos lá. Digitei o meu currículo, teclado, entrada. Imprimi o meu currículo, impressora, saída, ok? Mas não tem só entrada e tem saída, tem o que joga para os dois lados aí, que vai tanto entrada quanto saída. Então vamos pensar um pouco. Por exemplo, monitor. Quando a gente fala de monitor, hoje em dia, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo aí, tem um notebook que é sensível ao toque, que a tela, né, é sensível ao toque, é o famoso touchscreen, né? Quando eu penso num monitor touchscreen, quando eu penso num monitor sensível ao toque, esse monitor, ele é um periférico de entrada e saída. Ele é saída porque ele é um display, como o outro monitor, mas ele é entrada também porque eu consigo imputar informações por ele. Quando eu penso, hoje em dia, ninguém mais compra só impressora, né? Compra uma multitarefa, né? Compra lá, você tem que ela é impressora, scanner, xerox, né? Então, na verdade, essa multifuncional, ela acaba sendo multitarefa. Então, essa multifuncional a gente considera como periférico de entrada e saída, porque as informações entram, né, quando ela é um scanner, por exemplo, e as informações saem quando ela trabalha como uma impressora. Se a gente pensar também, por exemplo, no modem, né, que é o que dá a conexão da internet para nós, item 1 do nosso edital, o modem também é um periférico de entrada e saída, porque as informações entram quando as informações estão chegando e elas também saem, consequentemente, quando essas informações estão saindo. Muito bem, então nós temos o hardware que é a parte física do computador, falei dos periféricos, nós temos também, muito importante quando a gente fala de hardware, nós temos os equipamentos dentro, né, do computador, nós temos a placa-mãe, que como o nome mesmo já diz, é a placa principal do nosso computador, motherboard, né? A placa-mãe, lembrando que eu estou fazendo um resumo para vocês, a gente tem as aulas com tudo isso detalhado. A placa-mãe, ela pode ser online, ou ela pode, né, que a gente chama de onboard e off-board. Uma placa-mãe, ela pode ser onboard ou off-board. De maneira bem resumida, a placa-mãe onboard é aquela placa-mãe onde os equipamentos funcionam na placa. Placa-mãe off-board são aqueles equipamentos onde os periféricos funcionam fora da placa, as placas controladoras, né? Quando eu falo de placas controladoras, eu falo de placa de vídeo, placa de rede, placa de som. Então, de repente, a CESP adora fazer isso. Vem alguma questão assim: placa-mãe on-board é aquela placa-mãe onde todos os equipamentos funcionam, onde as placas controladoras funcionam fora da placa, onde tem é possível ter placa de som, placa de vídeo, ou seja, ele falou tudo certinho, que é uma placa-mãe. Só que ele começa falando que a placa-mãe on-board tem os equipamentos funcionando fora da placa. Então ele dá todo um texto correto,
Só está trocando o onboard para o offboard. Você já fez 60 questões, sei lá, já passou pelas outras matérias, deixou a informática por último, ou mesmo que começou por informática, já fez outras não sei quantas questões. Na hora que você vê aquele monte de coisa que bate, você já fala, ah, é certo. E nada, meu, você acabou de perder uma questão, né? E como a gente sabe, na CESP, você errou aquela e acabou de perder uma que você tinha batalhado para acertar, né? Então, olha só, são detalhes muito importantes. Também quando a gente fala em hardware, é muito importante nós batermos na tecla das memórias, né? As memórias, nós temos memória principal, memória auxiliar. Quando a gente fala de memória, a gente abrange vários aspectos. A gente abrange aspectos como memória RAM, memória ROM, memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Memória ROM, Read Only Memory, memória somente de leitura. Qual a diferença crucial entre memória RAM e memória ROM? Memória RAM, eu acesso as informações, gravo e desgravo quantas vezes eu quero. Memória ROM, uma vez gravada, eu só posso acessar as informações, eu não posso alterar as informações, tá certo? Continuando em memória, a gente tem a memória principal do meu computador, né? Quando fala lá 4 GB de memória RAM, essa é a memória principal lá do seu computador. E você tem as memórias auxiliares, né? Qual a diferença? A memória RAM, ela não armazena as informações de forma permanente. Desligou o computador, zerou. Por isso que é conhecido como memória volátil, certo? Então, memória RAM, exemplo clássico de memória volátil, assim que o computador é desligado, todas as informações são perdidas. É isso aí, tá? Quando a gente pensa em memórias auxiliares, desejo armazenar informações de forma permanente no meu computador. Para isso, utilizo memórias auxiliares, como por exemplo, HD, pendrive, CD. Legal, é isso mesmo, tá? Então, memórias auxiliares são aquelas memórias que você utiliza para armazenar alguma informação no seu computador de forma permanente. Quando você salva o seu currículo no seu computador, está sendo salvo de forma permanente. E você está utilizando uma memória auxiliar, provavelmente um HD. HD, hard disk, disco rígido, não é verdade? O HD, né, também, hoje em dia, devido a esse volume de informações cada vez maiores, a gente trabalha muito forte também com HDs externos, né? Cada vez mais é normal as pessoas terem HDs externos. Na grande maioria dos casos, HD interno. A leitura do HD, imaginem um disco de vinil, para os mais novos que nunca viram, mesmo que nunca tenha escutado, já sabe como que funciona a leitura do disco de vinil, né? Vem uma agulha e funciona. O HD é exatamente dessa forma, só que é claro, não existe a conexão, não existe o contato, porque é feito por magnetismo. Então você tem lá uma espécie de agulha que faz a leitura das informações em velocidades gigantescas aí de rotações por minuto, né? O famoso RPM. No HD, hard disk, nós temos o pendrive também, né, cada vez mais utilizado. Quando eu comecei com informática, a gente utilizava de memória auxiliar para locomoção, a gente utilizava o disquete. Hoje os computadores nem vêm mais com drive de disquete. Hoje a gente utiliza o pendrive. O pendrive popularizou de uma forma, eu lembro que quando começou era um carinho, hoje você vai em determinada palestra, você ganha pendrive. Ou você vai no mercado, na fila do caixa tem um pendrive lá de 8 GB baratinho, né? O pendrive, ele utiliza para a transferência de informações, ele utiliza a porta USB, Universal Serial Bus, né? Porta Universal Serial. Tanto que você, hoje o USB, você compra o computador, cada vez mais vem com porta USB, que você põe a impressora nele, você põe o teclado nele, você põe o mouse na porta USB, é tudo porta USB, tá? Então, quando a gente pensa em hardware, de uma forma geral, nós temos esses principais aspectos, essas principais utilizações do hardware. Quando a gente pensa em software, nós podemos classificar os softwares em 4 tipos. Nós temos os sistemas operacionais, que são os principais programas do nosso computador. É o primeiro programa que eu vou instalar no meu computador. Comprei um computador, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Instalar o sistema operacional. Quando a gente fala em sistema operacional, nós temos o Windows, Linux,
né? Nós temos Mac. Hoje os smartphones cada vez mais fortes, a gente temos 3 fortes, na verdade 2 mais fortes, né? Nós temos o iOS, que são para os iPhones, né? E nós temos o Android, tá? E temos também o Windows Phone, né? O que o Windows tem de força em desktops, em notebooks, tudo, ele não tem essa força ainda no mundo dos smartphones. Mas tudo isso são sistemas operacionais, que com o passar do tempo eles vão evoluindo, mas o propósito é sempre o mesmo. Então o Windows lá desde o 3.10, 3.11, 95, 7, 8, 10, né? Você tem o Android ele tem uma característica engraçada, ele usa nome de doces para as versões, né? Não sei se vocês sabem disso, isso é bem interessante. Então até como dica, vocês podem ir atrás dessas informações, então é sempre nome de doce, né? Então você tem lá o KitKat, versão KitKat e assim vai. E, além dos sistemas operacionais, nós temos os aplicativos, que são aqueles programas específicos, né, que tem uma obrigação, ela tem uma função específica, por exemplo, já que no edital do INSS vai ser o LibreOffice, então você tem lá o LibreOffice Writer. Qual a função do LibreOffice Writer? Trabalhar com textos. Qual a função do LibreOffice Calc? É trabalhar com planilhas eletrônicas. Qual a função do LibreOffice Impress? Trabalhar com apresentações gráficas. Então, eles são aplicativos, né? No mundo de hoje, onde os smartphones estão cada vez mais fortes, se eu falasse de aplicativo há uns 3, 4 anos atrás, talvez muitas pessoas não entenderiam. Hoje, o que é que você tem aí no seu celular? Você quer fazer transferência bancária? O que o seu gerente de banco fala? Baixe o aplicativo do banco. Então, quando você baixa o aplicativo lá do Santander, o que aquele aplicativo faz? Só as operações Santander, ou seja, uma função específica, né? Você baixa um aplicativo de um joguinho qualquer, ele é para aquilo. Então hoje é muito mais fácil entender o conceito de aplicativos. Nós temos os utilitários também, que é quando a gente trabalha com a manutenção do computador. O principal exemplo de utilitários são os antivírus, né? E para finalizar, nós temos o quarto tipo de software, que são as linguagens de programação, que são programas que fazem outros programas. Essa é a minha área, é a área que eu me especializei profissionalmente. Tá certo? Então, nesse nosso item 2 do edital, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, procedimentos de informática, eu enfoquei para vocês nessa nossa revisão a diferença entre hardware e software. Abrir hardware, quando você abre hardware vai abrindo, abrindo, abrindo. Abrir software vai abrindo, 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 para vocês terem uma visão geral desse conteúdo. Tá certo? Continuem firme, vejam esse vídeo novamente quantas vezes for necessário. Força, nos vemos na próxima. Sucesso! Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês acabaram de assistir, que, volto a dizer, né, gentilmente o Grupo Nova nos cedeu para a gente poder utilizar, e a palavra-chave para continuar concorrendo a esse livro será irei, de irei passar, mas é só irei, palavra-chave maluca do vídeo. Então comenta esse vídeo colocando a hashtag irei. Tchau, tchau, até breve!